Se é para Jesus, é muito mais forte. Quem ama Jesus, dá um salve aí. Eu agradeço a oportunidade. Eu sou um pastor batista, mas eu quero dizer a paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor. É muito bom sair de Vargem Grande para vir para a Zona Sul, Botafogo. Foi pertinho, gente. Eu cheguei muito rápido. Eu me senti tão empolgado de vir para cá que eu resolvi deixar meu carro em Vargem Grande e fazer uma aventura de ônibus. Mas Deus me repreendeu, você vai chegar muito tarde. Então Deus mandou uma esposa muito querida que foi com a minha galera, a galera de Vargem Grande. Faz barulho aí, pessoal de Vargem Grande. Então Deus mandou, a galera de Vargem Grande me mandou de Uber para cá. Sim, privilégio de ter o PR na frente, deu no que deu. Mas eu queria agradecer ao Isaac, à igreja da Zona Sul, B1, de ter me dado o privilégio de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida de vocês. É muito bom celebrar o nome de Deus. Mas eu estou sabendo que hoje é o primeiro B1, né? É o primeiro B1 do ano 2024. E eu tenho a sensação que Deus nos dá o privilégio de viver novas etapas, novos ciclos, para a gente ter mais uma chance. Por isso que o dia tem 24 horas, porque você tem 24 horas para adorar a Deus. E aí, se em 24 horas não der certo, ele vira o cronômetro, zera tudo e te dá mais 24 horas. E aí ele te dá 7 dias para você adorar o nome dele. E aí você, por conta do trabalho, da faculdade, do estudo, você não consegue adorá-lo em 7 dias. Então ele te dá mais 7 dias. Ele, olha, vamos renovar tudo, vou zerar tudo. Mas nosso Deus tem mais graça do que 7 dias. Ele nos dá um mês, 30 dias. E tem meses que a gente fica distante de Deus. E às vezes a gente fica um ano longe de Deus. Ou tem um ano de metas. Eu tenho certeza que no começo de 2022, no final de 2022, alguns fizeram grandes metas para o ano passado. E não conseguiram concluir as metas do ano passado. E aí se inicia agora 2024, com as promessas do ano passado. E aí a gente fica pensando, será que os planos que eu fiz para a minha vida em 2023, para viver em 2024, será que eu vou viver? E aí o Isaac perguntou, qual é o tema da palavra? O tema da palavra é o tema da minha vida nesse começo de ano, os planos de Deus. Os planos de Deus, ele não é o tema só da minha pregação nessa noite. Os planos de Deus é o tema da minha vida neste momento. Porque trazer para vocês uma palavra sobre os planos de Deus é dizer para vocês que eu não quero viver os meus planos. Eu não quero viver os meus planos em 2024. Eu quero viver os planos de Deus. Só que viver os planos de Deus em 2024 não é simplesmente apertar um botão e começar a viver umas metas que nós vamos alcançar. Não é pegar uma agenda e colocar itens e fazer o check ao final de todas as vezes que a gente concluir. Viver os planos de Deus necessariamente é morrer um pouco para nascer para Jesus. Então é um pouquinho do Juan que vai morrer em 2024, a carne do Juan que vai morrer um pouco em 2024, para nascer em 2023, ou em 2024, mais parecido com Jesus. Então viver os planos de Deus não é fazer uma lista de metas, mas é morrer para aquilo que nós somos. E aí eu tenho que começar essa pregação, como toda pregação deve ser feita. Você realmente quer ouvir a voz de Deus hoje? Tem certeza? Dá um amém forte, se você realmente quer. E assim como eu fiz na minha última pregação, eu vou fazer com vocês aqui, é tão chato, mas eu vou fazer. Quem ama a Deus aqui, sobre todas as coisas, levanta uma das suas mãos. Bem alto. Pode baixar. Quem acha que na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos tudo que nós precisamos para viver. Tudo que nós precisamos para viver está na palavra de Deus. Quem acredita nisso, levanta uma das suas mãos bem alto. Que na Bíblia tem a sua fonte de vida. Amém. E a última pergunta, eu sei que talvez fique chato levantando a mão, né? Quem acha aqui que a oração é o teu momento de intimidade onde você fala e ouve a Deus no seu secreto, no seu momento mais profundo com Deus, levanta a sua mão. Engraçado.
eu também levantaria a mão para todas essas coisas. Mas em 2023, eu não sei se eu li a Bíblia com tanta vontade que eu deveria ter lido. Eu não sei se eu orei com tanta intensidade em 2023 como eu deveria. Porque se eu realmente acredito, presta atenção, se eu realmente acredito que vida com Deus é tudo que eu preciso, se Deus é tudo e muito mais do que eu imagino, tudo que eu preciso para viver, se a palavra dele contém tudo que eu preciso para me alimentar e trabalhar e cuidar da minha esposa, e cuidar do meu ministério, e fazer tudo que eu tenho, por que a gente abre tão pouco a Bíblia? Por que a gente lê tão pouco? Por que a gente ora tão pouco se a gente confessa que tudo isso é o melhor que nós temos? Se Deus é tudo que você tem, por que a gente visita tão pouco Deus? Se Deus é tudo que você precisa, por que nós estamos tão longe de Deus? E eu quero te dizer, quando nós estamos longe de Deus, nós estamos muito mais perto de nós, satisfazendo muito mais a nós do que adorando a Deus. Acabei de ver uma ministração que para mim é perfeita em relação ao dízimo. Quem quer honrar a Deus? Automaticamente pensaram assim, eu não vou entregar o dízimo, então não vou falar amém. Aí quando foram um pouco mais forçados, todos nós, até a mim, falei, amém, eu tive que até abrir meu banco ali e fiz um Pix, baratinho, mas eu fiz, porque eu me senti pressionado, brincadeira. Mas, quando a gente é forçado a pensar, a gente percebe que nós estamos longe de Deus, e nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a nós mesmos, buscando as nossas necessidades, fazendo os nossos planos e concluindo os nossos planos. E quando nós queremos muito alguma coisa, sabe o que a gente faz? A gente diz assim, é de Deus. Eu quero passar na faculdade de engenharia. Poxa, passar na faculdade de engenharia não é de Deus? Claro que é de Deus. Engenharia, planos para as nossas vidas, comprar um carro. Mas quando eu tiver um carro, eu vou levar as pessoas para a igreja, eu vou abençoar os irmãos, levando as pessoas para a igreja. Mentira. Quando você perceber que você tem que lavar o carro toda vez que você dá carona, você vai parar de fazer isso. Isso é certo. Começa assim, quem não tem, reclama. Mas nós estamos sempre alimentando a nossa vontade, dizendo que é plano de Deus. Mas para dizer que essa pregação não é bíblica, então abra a sua Bíblia para a gente ver uma pessoa muito parecida com a gente. Atos, o livro de Atos, capítulo 10, versículo 9, vai falar de um homem parecido com o pastor Juan e com você. Atos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, coma, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame de impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Nós estamos diante de um texto onde o apóstolo Pedro tem uma visão. Esse texto é muito conhecido, porque o apóstolo Pedro, ele tem uma visão de um lençol. Em cima desse lençol existem animais que, se eles fossem digeridos, se Pedro se alimentasse daqueles animais que estavam ali naquele lençol, ele estaria descumprindo aquilo que era da cultura judaica. Ele estaria ferindo a cultura judaica de comer coisas impuras, porque era do costume judeu de não comer aqueles animais. Pedro, um homem que estava ali vivendo naquele momento em Atos, a experiência de ter vivido com Jesus, vendo Jesus fazendo grandes milagres, Jesus ascende aos céus, e depois de Jesus ascender aos céus, sobre ele a igreja primitiva, eles têm a missão de propagar, de pregar o evangelho. E Pedro, quando ele tem essa missão, recebe essa unção,
Ele prega e milhares de pessoas se convertem, milhares e milhares de pessoas aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas Pedro era judeu e pregava para que judeus se convertessem a Jesus. E Pedro, como judeu, com a sua experiência de vida, com a sua história de vida e o seu jeito de viver, Deus usou aquele homem tremendamente. Pedro foi um grande pregador do evangelho, do jeito dele, com a personalidade dele. E Deus até aquele momento estava usando Pedro de uma forma poderosa, e continuou usando, mas no tempo do capítulo 10, versículo 9, se estabelece um novo. No que nós estamos lendo aqui agora, se estabelece um novo na vida de Pedro. Porque Pedro está diante de uma situação que feria Pedro. Lembre-se, como eu disse, Pedro pregando o evangelho, Pedro fazendo grandes maravilhas, Deus usava Pedro, e Pedro foi uma bênção. Mas Deus quis estabelecer na vida de Pedro e na história do mundo, um novo marco, uma nova história, um novo começo, um novo plano, que talvez Pedro não tinha entendido, mas o Senhor queria usar Pedro para marcar uma história. E nós estamos diante de um marco na vida de Pedro, uma mudança extremamente profunda naquilo que ele era, porque como judeu, pregando para aqueles que ainda não acreditavam em Jesus, ele fez grandes coisas, mas Deus tinha outros planos para Pedro. Deus tinha outros planos para Pedro, e Deus estabelece uma visão para ele. Como eu disse aqui, um lençol com animais que, se fossem se alimentar, ele estaria quebrando, pecando, ferindo a sua identidade como judeu. Mas Deus, olha o texto como diz: não chame de impuro aquilo que eu te dei. Não chame de impuro aquilo que eu tenho para você. Não amaldiçoe aquilo que eu tenho como plano, ainda que você não entenda. E eu queria deixar vocês diante de uma pequena expressão que é uma interpretação minha, e eu não quero ferir o texto. Mas se você puder olhar o texto mais uma vez, eu quero falar algo que para mim é muito profundo e que passa batido no texto. No versículo 15, no versículo 16, por favor. O texto diz assim: isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Eu tenho uma experiência com a vida de Pedro muito marcante, porque eu amo a história de Pedro. A biografia de Pedro para mim é algo que me motiva muito, porque eu amo a história de Pedro. E quando eu estudo, mergulho na história de Pedro, Isaac, eu começo a ver um homem que é marcado por algumas coisas. É um homem que tem uma identidade diante de Deus. Ele tem uma relação tão profunda com Jesus, que Jesus estabeleceu uma marca na vida de Pedro. E para minha experiência, na minha leitura, e eu não quero ferir o texto, mas eu quero trazer a vocês algo que, quando eu leio a história de Pedro e tudo que ele participa, eu vejo tão claramente isso. Existe um número na história de Pedro, o número 3. Existe um número na história de Pedro. Existe uma marca de Jesus com Pedro. O número 3. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? Quando Jesus voltou, encontrou Pedro pescando, o pessoal lá do Casa Cap, lá da Igreja do Recreio, está cansado de ouvir isso. Mas eu vou falar, porque eu estou aqui, é novo, ninguém ouviu isso. Mas quando Pedro, quando encontra Jesus de novo, e fala assim: tu me amas? Ele diz o quê? Sim, eu te amo. Mas quantas vezes Jesus pergunta para ele? 3 vezes. E em Atos, Pedro prega uma das lindas pregações e mais marcantes, e 3.000 pessoas se convertem. Deus tem uma relação com Pedro, com o número 3, e eu não faço aquele hábito de fazer numerologia, tá? Não é numerologia, mas eu vejo uma marca, eu vejo um momento onde Deus desperta Pedro, porque quando Pedro nega Jesus 3 vezes, e Jesus pergunta para ele 3 vezes se ele o ama, era para Jesus fez assim: olha, você lembra que você me negou 3 vezes? Sim, por isso que eu te perguntei 3 vezes, por isso que na 3ª vez ele lembrou:
Ele está me perguntando pela terceira vez porque eu neguei ele 3 vezes. E o texto tem como título em muitas Bíblias que diz assim: a restauração de Pedro. Jesus estabelece um número para que Pedro possa se lembrar do amor dele. Você me ama? Você me negou, mas você é homem, e Deus trata Pedro. E o que acontece em Atos? 3.000 pessoas. E engraçado, Pedro tem uma visão de um lençol. Pedro tem uma visão profunda, onde ele diz: eu não vou comer aquilo porque isso é impuro, Senhor. E ele diz assim: como você está dizendo que é impuro, se foi o próprio Deus disse que é puro? E para ele cair em si, que era o próprio Deus, quantas vezes ele viu essa cena? 3 vezes. 3 vezes. Porque na vida, na história de Pedro, na identidade de Pedro, Deus sabe como acessar Pedro. Deus sabe como tocar o coração de Pedro. E ele tem que lembrar às vezes Pedro 3 vezes das coisas para que Pedro possa perceber que é ele que está fazendo, é ele que está mudando. E quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem história com Deus, Deus tem uma história com você. Deus tem uma marca na tua vida. Deus sabe como te acessar. Deus sabe como ferir e quebrantar teu coração para falar com você. Eu tenho uma marca aqui na minha cabeça, não sei se dá para ver daí. Dá para ver? Eu nasci com uma má formação. Eu deveria estar numa cadeira de rodas, porque eu cresci com o formato do meu crânio impedindo que o líquido que deveria passar na minha coluna cervical me fizesse ter um fluido normal nesse líquido, né? E eu tenho uma má formação de Arnold-Chiari tipo 1. É um nome muito feio, muito estranho, mas se eu não tivesse tido uma cirurgia de correção, com 40 anos, eu estou com 32, com 40 anos eu provavelmente estaria numa cadeira de rodas, com movimentos muito debilitados, gago, completamente gago, até que talvez com 45 eu não tivesse mais vida, tivesse um mal súbito. E eu tenho essa marca na minha cicatriz aqui. Engraçado, Lohan, quando eu fui fazer a correção da minha má formação, eu estava sentado no leito, assim, numa cadeira, numa maca, na verdade, no hospital, com muito medo, porque era uma cirurgia que eu poderia morrer. Eu estava sentado assim, eu lembro das luzes do hospital, eu lembro exatamente como era, e eu estava sentado na maca, com muito medo de morrer, o médico com todo aquele jeitinho: olha, é uma cirurgia de risco, mas você é crente, né? E ele depois se converteu. Ele: não, você é crente, né? Mas Deus está cuidando de você. Ele nem sabia o que estava falando, estava pregando para mim. Glória a Deus por isso, porque eu estava muito nervoso, eu achava que ia morrer. E aí, como essas luzes estão viradas para mim, eu via as luzes do hospital para mim. E eu só ouvia aquela canção que você acabou de cantar. És invencível, inigual. E eu ouvia aquilo num looping, e ficava tocando na minha mente e não parava, que ele venceu a morte, ele é invencível, o nome dele é maravilhoso, e aquilo não saía da minha cabeça. E não saía da minha cabeça, e até eu ser anestesiado, né, e não lembrar mais nada, e conseguir estar aqui, para a glória de Deus, pregando o Evangelho. Mas toda vez que essa canção canta, eu consigo me quebrantar. Toda vez que essa canção canta, Deus fala assim: você não pode cantar da boca para fora. Você não está sentado ouvindo mais uma canção. Você não está aqui ouvindo mais uma pregação. Você não veio para um compromisso. Deus me chama a atenção, porque dentro da minha história com Deus tem uma música. Não é um número, mas é uma música. E Deus fala assim: meu filho, você veio aqui para abençoar. Você não veio aqui para fazer mais uma pregação, falar mais alguma coisa. Então eu não consegui parar de chorar, porque Deus me lembrou da minha marca, de onde eu vim. Eu tinha que falar isso aqui essa noite, porque dentro da nossa história, você tem a sua história com Deus, você tem a sua marca com Deus, e quando Deus quer acessar, Ele vai tocar nesse momento no seu coração. Aí você se emociona, você se quebranta, a forma como você reage não tem problema, mas a questão é que quando nós temos relacionamento com Deus, Deus acessa a gente. E Deus acessou a Pedro, porque aquele lençol não foram 4 vezes, 2 vezes, foram 3 vezes. 3 vezes ele negou, 3 vezes ele teve que ser lembrado que o amava, ele pregou e 3.000 pessoas se converteu, e 3 vezes aquele lençol, para estabelecer uma nova história na vida de Pedro, apareceu para Pedro, e Pedro reconheceu que era o próprio Deus. E o próprio texto, quando vocês estiverem lendo em casa, capítulo 10 de Atos, você vai perceber que ele consegue fazer
a analogia perfeita para entender o que estava se tratando. Porque quando aquele lençol se aparece, mostra para ele que aquilo que ele achava impuro não era impuro, mas sim da parte de Deus. Deus manda Pedro para a casa de Cornélio. Deus manda Pedro para a casa de um homem, um oficial romano. E presta atenção nesse texto. Presta atenção nessa parte. Deus manda Pedro para a casa de um homem que não era judeu, que ele trabalhava para os romanos. E se eu tenho que te lembrar, os romanos subjugavam os judeus. Os romanos tomavam conta de tudo. Os impostos eram pagos para os romanos. E os judeus viviam sobre uma opressão romana. Então Pedro vai à casa de um homem que, de uma certa maneira, representava a própria opressão. E Deus mandou Pedro ir para uma casa onde tinha um oficial romano, ali dentro, um centurião, Cornélio, para que ele pudesse entender: você não vai escolher para quem você vai pregar, você não vai escolher como você vai fazer, os seus planos não são os meus planos, Pedro. Os meus planos na sua vida é de vida abundante e são diferentes dos teus. Podem machucar a tua vida, pode machucar o teu coração, porque eu queria que vocês entendessem a dor de Pedro. A gente lê a Bíblia, às vezes passa batido algumas coisas, a gente não consegue perceber. Imagina um povo sofrendo, um povo todo sofrendo uma opressão, um povo todo sofrendo uma injustiça de vida social. Imagina todo um povo com fome, pagando impostos. Isso não é muito diferente do que a gente vive aqui, né? Porque tinha uma liderança, existia um poder que se estabelecia, que tirava a esperança de um povo. E talvez seja a família de Pedro, os amigos de Pedro sofriam o que sofriam. E imagina o próprio Pedro, olha que difícil, trava-língua, o próprio Pedro, indo à casa de um centurião romano, pregar o evangelho e gerar vida na vida de um homem que tirava a vida dos deles. Isso é para te dizer que talvez 2024 começou, é o primeiro B1 da tua vida em 2024. Esse ano alguns querem se formar, esse ano alguns querem se casar, alguns estão fazendo muitos e muitos planos. Mas eu queria dizer para vocês que se preparem para 2024. Se preparem para ter uma experiência nova em 2024. Para que cada culto de sábado não seja mais um culto na tua vida. Para que cada experiência nessa igreja, no seu trabalho, na sua casa, não seja mais uma experiência de vida, mas se preparem para viver os planos de Deus. Porque quando os planos de Deus se estabelecem nas nossas vidas, nem sempre são lindos, nem sempre são bonitos aos nossos olhos. Às vezes os planos de Deus ferem os nossos corações. Porque a gente gosta de ficar cantando e pregando as portas que se abrem. A gente gosta de cantar as coisas que são os presentes de Deus. Mas às vezes os planos de Deus são portas fechadas. Às vezes os planos de Deus são dores. Os planos de Deus na minha vida foram, às vezes, em muitos momentos, a incapacidade de talvez fazer aquilo que eu mais gostava, que era jogar bola. Essa marca que você me vê aqui me faz ter um caminhar como esse, como eu estou fazendo aqui agora, saber que é um milagre. Eu sei que quando eu ando assim, é um milagre, mas só eu sei que para andar assim, sem tropeçar, é muito difícil, porque esse lado direito do meu corpo, eu não sinto com tanta, eu não tenho a sensibilidade total desse lado direito. Então, às vezes eu estou andando e eu tropeço, sem nada na minha frente. Alguns falam assim: o pastor Juan está bêbado, hein? Está estranho isso aí. Eu não estou bêbado, eu estou lutando para andar, é difícil para andar. E às vezes pedem para pular, eu queria ter pulado, mas eu não consigo pular, eu fico parecendo um doido pulando. Eu sei quanto é difícil andar. Eu sei quanto é difícil correr, eu sei quanto é difícil falar, porque o meu corpo quer que eu gagueje, como eu estou gaguejando aqui agora, porque eu tenho dificuldade para fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. A oratória para mim é uma luta, mas que eu tenho que prestar atenção com todo cuidado, para que essa pregação possa abençoar. Então eu sei a minha luta, então eu sei que
aquela morte que poderia vir na minha vida, as necessidades que eu gostaria, as dificuldades que eu tenho na minha vida, as portas que podem parecer fechadas, na verdade elas se tornaram uma grande pregação, porque a minha vida é agora um grande testemunho. Eu tive perto da morte, mas agora a minha própria vida pode pregar, porque aquele homem que me fez a cirurgia, que me operou, esse homem se converteu, gente. Esse médico se converteu, porque ele viu na minha vida a história de Deus e a história dele. Então, o que parece uma porta fechada, nem sempre é uma porta fechada. Eu vou ter que pregar para um homem que tira o sonho da minha vida, eu vou ter que pregar para um romano que está tirando a vida da minha família, que está oprimindo o meu povo. Sim, Pedro, você vai pregar para ele. E esse homem vai abençoar, porque agora vai nascer um novo marco na história cristã. Porque o povo de Deus não é só os judeus, é todo mundo. Aquilo que você não consegue enxergar, Pedro, os teus planos são limitados diante de mim. O que eu tenho para você, Pedro, é muito mais. Mesmo que doa, mesmo que sangre, o que eu tenho para você é infinitamente melhor. Então, quando Pedro precisa ir à casa de Cornélio, e ele mesmo vê todos os sinais onde, olha, Cornélio diz assim: Pedro, eu te chamei porque um anjo veio me falar que eu tinha que ir lá na casa, pedir para mandar um homem que era o seu nome, fazer tudo isso aqui. E eles tiveram uma experiência profunda ali, porque eles tiveram uma manifestação do Espírito Santo tão grande na casa de Cornélio, que Pedro viu: meu Deus, não, o evangelho não é só para judeus. O evangelho não é só para nós, é para todo mundo mesmo, porque Cornélio teve ali uma experiência sobrenatural, assim como eles já tiveram lá atrás. Eu quero dizer isso porque Deus tem tanta graça, queridos. É tanto amor, que mesmo quando nós estamos sofrendo, como eu vivo às vezes passando por dificuldades, eu vejo muito amor de Deus na minha vida. Eu vejo muito amor de Deus na minha vida. Quando talvez para vocês, como eu disse agora, andar e correr é uma coisa simples na vida, tem momentos na minha vida que quando eu estou correndo, eu começo a chorar, porque eu começo a perceber, apesar de ter vivido uma experiência profunda de quase uma morte, Deus ainda me dá o prazer de ir para uma academia, correr na esteira, correr, viver, pregar o evangelho e ver a minha vida sendo usada. Ainda temos o privilégio de ver as coisas maravilhosas. O evangelho não é sofrimento, o evangelho não é dor, porque quando nós estamos em Deus verdadeiramente, as portas fechadas ficam lindas diante dos nossos olhos espirituais. As portas fechadas nos enchem de esperança. Então, quando você vê uma limitação aos seus olhos, conforme os teus planos, quando nós estamos em Deus, preparados para viver as coisas em Deus, nós começamos a ver a graça e a misericórdia de Deus. Então, como vai ser seu 2024? Porque Pedro, eu estou falando da vida de Pedro, a história de Pedro. Como vai ser a sua história em 2024? Como você está se preparando para viver 2024? Os seus planos, as suas metas, nesse tempo tão maluco de metas e planos, e todo mundo está naquele empreendedorismo tão forte de cumprir metas, como se o evangelho fosse um empreendedorismo gospel. Não é um empreendedorismo gospel. O evangelho não é. O evangelho é sobre pessoas quebrantadas, pessoas que estão querendo ver um pouquinho da visão de Deus. Existe um pastor, que eu até esqueci o nome dele, que ele faz uma analogia muito boa, que a visão que Deus dá é como se fosse um carro. Imagina, eu sou um carro, e o farol, ele vai clareando os passos da gente, né? Ele vai iluminando o caminho do carro. Mas o farol não ilumina todo o caminho, ele ilumina só um pedaço do caminho. E com Deus vai mostrando para a gente, assim, é o que a gente precisa ver, Ele vai dando para a gente pisar. Ele vai mostrando para a gente até onde a gente pode ir. Assim como Pedro foi uma bênção lá atrás, Pedro continuou sendo uma bênção, Deus foi revelando o ministério, Deus vai mostrando para você. Em 2024, a única coisa que você precisa ansiar não é cumprir metas. Você não tem que ficar ansioso para cumprir metas. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. É uma meta maravilhosa, é uma meta de crente. Esse ano eu vou casar, como eu disse, né? Aquelas metas que a gente faz. Que você não fique ansioso pelas metas que você precisa cumprir, mas que você tenha sede de ouvir a voz de Deus,
de ter o coração quebrantado, para que Ele possa te revelar a meta de hoje, a meta dessa semana, a meta desse mês, a meta desse ano. Deixa Ele mostrar as suas metas, deixa Ele revelar na tua vida a partir de um relacionamento sincero com Deus. Deixa Deus mostrar na tua vida o que Ele quer para você em 2024. Arranca aquela página da tua agenda que você fez metas, rasga ela hoje e diz assim: Senhor, eu quero zerada, porque quem vai escrever é o Senhor, não sou eu. O que eu vou fazer em 2024, eu quero estar debaixo da tua unção, da tua mão poderosa, porque se eu viver os teus planos, a casa de Cornélio será alcançada pelo teu nome. Todos aqueles que a gente não imaginava que iriam ter experiências com Deus, que a gente nunca imaginou, eles vão ter experiências através da tua vida. Você entra num trabalho e diz assim: não tem crente e eu não consigo ser crente aqui dentro. Sim, é muito difícil, mas deixa Deus derramar através da tua vida. Eu tenho uma esposa, um esposo, uma namorada, um namorado. Eu tenho um irmão, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai que não é crente. E a meta do meu ano é que eles sejam convertidos. Eu quero te dizer, na força do teu braço, você vai ver essa palavra e vai dizer assim: eu vou para casa pregar o evangelho para eles. Mas eu também quero te dizer que talvez na terça-feira, na quarta-feira você desanime, porque você é carne, porque você é homem, porque você é Pedro, e quem faz não é Pedro, é o próprio Senhor. Então, se a gente quer viver os planos de Deus, deixa Deus fazer na tua vida, deixa Deus moldar a tua vida esse ano, para que um culto como esse não seja mais uma palavra, seja a palavra do dia para você. Que o louvor que vai ser entoado não seja o louvor que você cantou, mas o louvor que você adorou o Senhor de uma forma tão incrível que você se sentiu quebrantado. Aí, os caras até sentiram a pressão de levantar, é isso aí, em nome de Jesus. Mas que a gente tenha a experiência de viver os planos de Deus. E para viver os planos de Deus, nós precisamos morrer todos os dias. Pedro teve que reconhecer que a caminhada dele não era para aquele caminho. A caminhada dele era pelo caminho de Deus. Fazer o caminho de Jesus é o que nós devemos pedir essa noite. Amém? Vamos colocar de pé. Porque eu poderia passar aqui a noite toda dizendo essas palavras. Mas a palavra que precisa ser tocada no teu coração hoje é a palavra de Jesus. Sabe por quê? Olha para mim aqui agora. Cada um tem uma marca com Deus. Creia nisso. Deus tem uma marca com você. Talvez você ainda não tenha encontrado essa marca. Pedro tinha aquela marca dos 3. O meu ministro de louvor, João, conhece a marca, porque quando ele quer me quebrantar, ele canta aquela música. Aí eu já subo já naquele 220 que eu tenho que subir. Mas Deus tem uma marca na tua vida. Deus sabe o que você viveu. Deus sabe o que você está passando. Deus tem uma identidade com você, um relacionamento. E você sabe, ou se você não sabe, busque. Mas tenha certeza que Ele tem. E quando nós desenvolvermos isso no tempo, na caminhada, nós vamos estar mais próximos dos planos de Deus. Tem gente que está aqui dentro orando e buscando muito a face de Deus porque quer ver a sua família perto de Jesus. Tem gente que está orando por aquele que já o agrediu. Tem gente aqui dentro orando e clamando ao Senhor por um pai e por uma mãe que o agrediu. Ou que fez coisas mais pesadas, mas não para de orar. Tem gente aqui dentro, talvez pensando em suicídio. Tem gente aqui dentro querendo se desfazer da sua própria vida. Mas o que vai restaurar não vai ser a minha pregação, não vai ser a emoção. Vai ser o Espírito Santo tocando na tua vida, acessando a sua identidade e dizendo: meu filho, eu te amo. Meu filho, eu tenho planos para você. Você pode estar frustrado dos seus planos, desanimado dos seus planos, até ansioso pelos seus planos, mas os meus planos não trazem ansiedade. Os planos de Deus trazem paz. Os planos de Deus não geram dúvidas. Os planos de Deus geram paz no nosso coração. Então que essa noite você possa se derramar aos planos de Deus. Que essa noite você possa se entregar aos planos de Deus. Que não sejam apenas palavras emocionais, mas sejam Jesus acessando você nessa noite, dizendo: eu te conheço, meu filho. Eu conheço a tua história e eu quero fazer uma nova história. Eu quero fazer um novo dia.
uma nova semana, um novo mês, um novo ano para a minha glória, para a glória dele, não para a tua glória. Então, se você quer entregar os teus caminhos, os teus planos para o Senhor, fecha teus olhos e acesse essa intimidade com Ele. É com Ele que nós fazemos, é por Ele que fazemos. Então, nessa noite eu te convido a acessar essa intimidade com Ele e dizer assim: Senhor, está aqui. Eu não sei se essa porta fechada vai me agradar, eu não sei se ela abrir vai ser a correta, mas eu quero ver os teus planos, eu quero ver a tua história. Senhor, eu estou orando por determinada causa, e você sabe qual é a causa. Eu quero ver os planos de Deus, eu quero ver os teus planos, Senhor. Pedro viu o lençol. Pedro viu o lençol. E quando ele viu 3 vezes o lençol, Deus acessou. Ele foi até a casa de Cornélio. Ele teve uma ação. Ele teve uma atitude. Essa atitude não é para os homens. Essa atitude não foi para Cornélio. Essa atitude foi para Deus. E dizendo assim: Deus, a minha vida é tua. Eu não queria estar pregando para um romano. Eu não queria estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu faço para ti. É para ti a minha vida. Toda a honra e toda a glória é para ti. Então que você tenha agora um passo para Deus, não para o homem, para Deus, uma atitude para Deus. Se você quer entregar os teus planos de 2024, o teu coração, a tua história, a tua família, os teus planos, sai do teu lugar e vem apresentar a Deus. Vem aqui na frente, sai do teu lugar e nós vamos consagrar 2024. Sai do teu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar, pedindo a Deus: Senhor, toma a minha vida, toma a minha história. Enquanto nós estivermos cantando, eu te convido a sair do teu lugar e se entregar completamente. Ah, Juan, eu já aceitei Jesus. Não é palavra de aceitação. É uma palavra para você dizer assim: eu quero a minha vida, os meus planos no altar. Eu quero a minha vida no altar. Eu quero consagrar a minha vida. Então sai do teu lugar e consagra a tua vida em nome de Jesus. Vamos adorar. Aleluia, cessou. Nova canção me deste, para ti eu vou. Para ti eu vou. Para ti eu vou. Nesse momento eu quero... Fecha teus olhos, se você está aí, fecha teus olhos. Mas nessa noite,
nessa noite, aqui nesse lugar, você ouviu essa palavra e pensou: eu preciso refazer os meus planos, refazer a minha caminhada. Eu quero te dizer que nós não estamos fazendo coisas pela nossa força. Nós estamos pedindo a mão do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos pedindo o Senhor faz. E nós vamos fazer uma oração pedindo para o Senhor fazer, para o Senhor mudar, para o Senhor mostrar, para o Senhor formar. Então agora, em nome de Jesus, nós vamos clamar para o Senhor: não seja a minha carne querendo fazer uma dieta, porque não é sobre uma dieta, não é sobre uma vontade, mas é uma necessidade que eu não tenho condições de operar, que eu não tenho condições de mudar. Então me leva para a casa de Cornélio e faz a tua obra lá na casa de Cornélio. Me leva para lugares que eu nunca imaginei, mas me leva, Senhor, e me faz ver os teus planos. Se você está aí sentado, você está em pé e você quer fazer essa oração também, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Se você quer ver planos de Deus aqui na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente também. Amém. Pai amado de infinita misericórdia, Pai, na Tua presença maravilhosa nós estamos. A ouvir a Tua mensagem, a ouvir a Tua palavra ministrada dos nossos corações, Pai, nós nos rendemos, nós nos colocamos, ó Pai, à Tua disposição, pedindo e clamando, não é pedindo, é clamando, Senhor. Faz a Tua obra, faz o Teu querer, rompe a barreira, Senhor, do natural e nos leva ao sobrenatural. Porque não é sobre meninice, Senhor, não é sobre a emoção, Pai, é sobre quebrantamento, é sobre experiência sobrenatural, Pai, porque nós não vivemos como o mundo vive, mas nós vivemos pela fé. É pela fé que nós vivemos e nós respiramos a Tua presença, porque é ela que nos faz viver. Não é o dinheiro que me sustenta, Senhor, não é a minha saúde que me sustenta, mas é a Tua mão poderosa, Senhor. Então nós clamamos: intervém nessas vidas, entra nessas histórias e opera milagres, opera o novo. Que em 2024 seja um novo na vida dos Teus filhos, que eles possam viver algo sobrenatural da Tua parte, Senhor. A casa de Cornélio vai viver a Tua experiência, porque nós vamos nos colocar à disposição e como instrumentos Teus, nós vamos viver o Teu querer, o Teu querer, o Teu querer, o Teu querer, Senhor, em nome de Jesus.